Olá, turma, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar com 3 situações distintas em relação ao assunto, que é pôster, cartaz e propaganda. Então, meninos, aqui vocês vão receber, através da plataforma Tagnos, que já coloquei lá disposto para vocês, a explicação do que seja pôster, um exemplo, a explicação do que é um cartaz publicitário e o exemplo, e depois a propaganda e também 1 ou 2 exemplos, se eu não estiver enganado, tá? Então, a princípio, esses 3 tipos de textos, eles fazem parte do gênero textual de texto publicitário, tá? Então, o pôster e o cartaz e a propaganda em si são tipos textuais que vão dar ênfase e vão abordar a temática publicitária, tá? O pôster, principalmente, o pôster, ele é um tipo de texto que ele deve ter, ele é mais conhecido através do mundo acadêmico, tá? Então, é a partir dessa imagem, desse pôster, que ele deve apresentar relações identificadas nos tópicos de uma pesquisa que alguém vai fazer, do processo dessa pesquisa, colocando gráfico, colocando diagrama, colocando o título da sua pesquisa, fotografias principalmente, ilustrações de como que aconteceu até o processo dessa pesquisa ser iniciada até o final. É importante também a presença de mapas, de esquemas, de fluxogramas, tá? No pôster em si, o que é proposto pelo acadêmico, pelo pesquisador? É um assunto. Nesse assunto, é recomendável que tenha linguagem clara, com exposição de ideia objetiva, e aqui a ideia está acentuada, vocês já sabem que não deve mais aceitar o acento, né? Então, toda a linguagem deve ser acessível, por isso que tem que ser clara, objetiva, com as formas e as informações apenas o necessário para que essa pessoa, para que os leitores possam entender e visualizar melhor como que é o esquema desse pôster. Tem que ter uma coerência argumentativa, sabendo organizar as palavras, a estrutura da escrita. E é claro, a objetividade ela tem que fazer parte na construção desse texto, evitando repetição, evitando prolixidade, evitando tudo que for desnecessário, tá? O pôster em si, vocês vão visualizar em trabalhos acadêmicos, tá? Como que é a estrutura desse pôster? Tem que ter o título, o nome dos autores ou do coautor, que às vezes pode ser alguém que vai ajudar. Tem que ter uma introdução, o referencial, de onde que essa pesquisa tem o aporte teórico, de onde que saiu as ideias. Os objetivos dessa pesquisa, qual foi a metodologia utilizada para que essa pesquisa seja de fato apresentada, o desenvolvimento, como que aconteceu, os resultados obtidos, se foi positivo, negativo, se foi através de gráficos, se foi por porcentagem, e as considerações finais, como que essa pesquisa terminou, qual foi a conclusão dela. E é claro, como nada sai do vazio, as pessoas têm que colocar as referências que foram utilizadas. E essas referências têm que aparecer embaixo da pesquisa no rodapé, tá? Na apresentação gráfica, as letras do corpo do texto geralmente seguem uma regra. Todas as palavras elas devem ter a fonte Arial ou Times New Roman, que é de acordo com a base ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, tá? Tem uma quantidade para tamanho da fonte, o mínimo, o máximo, o título, como que deve aparecer, onde que tem que estar negrito, onde que não deve estar, tá? Mas, afinal de contas, o que é e como que se faz esse pôster? O pôster, como eu já disse para vocês, é de ramo acadêmico, por isso que é uma comunicação científica. O principal objetivo é demonstrar algumas informações, alguns dados relevantes sobre alguma pesquisa científica.
ele tem que ter todo aquele esquema que eu disse para vocês, o título, o local, o nome do orientador, enfim, tá? Sempre com linguagem clara, objetiva. E ele, como é um pôster, ele é uma imagem só, tá? Então, desde o início até o final, como se fosse assim, do tamanho de um banner, todas essas informações têm que estar contidas lá, tá? E é claro, esse pôster vai ser afixado em algum lugar para que essa pesquisa seja visualizada. Geralmente, esses textos são construídos tendo mais ou menos 1,20 m de altura, então ele não é muito grande, mas também não é muito pequeno. 1,20 m de altura e 90 centímetros de largura, tá? Então, todo pôster ele tem que ter esse tamanho para ficar exposto durante os dias de algum evento, de alguma visitação, para que seja apreciado e a pessoa que tem interesse naquele tema, naquela pesquisa, possa entender um pouco melhor sobre o assunto que ele vai abordar, tá? Aqui eu trouxe um exemplo de pôster para vocês, tá? Aqui é de uma faculdade, ó, a faculdade de pós-graduação e supervisão pedagógica. Aqui é o nome foi em 2010, essa pesquisa. O título do pôster, tá vendo? Aí tem o nome da autora, da orientadora, do objetivo que foi feito, o contato de e-mail. Aí tem lá o problema da pesquisa, onde que se aplica, os objetivos da pesquisa, a metodologia utilizada, os resultados esperados e a bibliografia. Estão vendo? Então o pôster é assim. O assunto é acadêmico, tá? Mas você, por exemplo, um acadêmico de biologia pode falar até mesmo do coronavírus, que é o momento que nós estamos vivendo agora, ou do processo da vacina. Há pôster também do lado do ramo da saúde que vamos falar sobre violência contra a mulher, violência doméstica, por exemplo. Então vai ter um assunto, o objetivo, onde se aplica, o local, o objetivo da pesquisa, qual foi o procedimento utilizado, se foi a campo, e quem foi, ou na verdade quem foram, no caso, as referências bibliográficas, porque raramente você vai usar um livro só como aporte teórico, né? Então, esta é a explicação sobre pôster, tá? Depois vai vir o cartaz, que vocês já sabem, nós já trabalhamos, eu vou mostrar para vocês apenas algumas informações extras para não deixar nada pendente. Então, vocês percebam que o pôster, ele também, sobretudo, ele faz parte desse gênero informativo. Ele quer apenas informar, não quer mostrar nenhuma opinião. O cartaz não é diferente, o cartaz é um gênero textual marcado especialmente por essa mesma função, pela função de informar. E é claro que ele vai utilizar a linguagem apelativa, que nós chamamos de conativa, que também vai estar presente lá na propaganda, principalmente nas propagandas, na qual vai tentar fazer o tempo todo persuadir o leitor a ser um consumidor, tá? Por isso nós estamos trabalhando sobre o consumo exagerado, sobre consumismo, tá? Porque a gente vai abordar esses gêneros que vão trazer informações que vão reproduzir para vocês esse tipo de veículo, tá? Esse tipo de assunto, através do veículo de informação, cartaz, banner, sobre pôster, propaganda audiovisual ou jornal digital e tudo mais, tá? Esses cartazes publicitários, de modo geral, eles vão estar geralmente nas ruas, em campanhas eleitorais, que é o momento agora, anúncio de evento, alguma divulgação de algum produto, algumas manifestações, campanhas para conscientização e dentre outros locais, tá? Em cinema, hospital, escola, tá? Quem é que reproduz esse cartaz? Os profissionais dessa área, eles geralmente são publicitários, são designers, eles vão fazer essas manifestações e esses cartazes vão ser utilizados para transmitir a mensagem que eles querem, tá? Para transmitir essa mensagem, ela tem que ser clara e objetiva. E vão, claro, usar da linguagem da função informativa e apelativa para trazer o seu principal objetivo, que é interagir com o receptor dessa mensagem, tá? Que é comunicar algo a alguém.
de uma forma simples para essa pessoa saber através de um cartaz e ter acesso a essa informação, tentando convencer o leitor do ponto de vista da mensagem dela, tá? E essa mensagem pode ser utilizada através de linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal, tendo ali a questão da fala, da escrita e da fala, e a não verbal, que é sinais, gestos, desenhos, placas de trânsito, tá? O cartaz, ele possui algumas características diferentes do pôster, tá? A principal característica é usar verbo no imperativo. Por que esse verbo no imperativo? Como ele vai transmitir uma informação para um determinado público, é como se fosse assim, uma orientação, um conselho, um pedido, ou até mesmo uma ordem, tá? Como, por exemplo, eu posso ver um cartaz, uma estaca grudada lá na grama e escrito assim, não pise na grama. É uma ordem, é um cartaz, é um texto curto, tá? Objetivo, para todo tipo de público, usa uma certa criatividade, né? E há cartazes também que se preocupam até com a questão de tamanho da letra, de imagem, porque a imagem ela vai chamar muita atenção. E a pessoa vai bater o olho no cartaz e vai observar a imagem, principalmente se for de roupa, de uma campanha de conscientização. E através dessa imagem, a pessoa que vai fazer esse cartaz vai usar algumas figuras de linguagem, vai brincar com a língua portuguesa e vai trazer ali um enunciado diferente que vai chamar a atenção, tá? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês do mês, agora que nós estamos vivendo, que é o Outubro Rosa. Nós sabemos que é um mês dedicado à conscientização com a prevenção do câncer de mama em mulheres, que é a maioria, né, o público maior, o público-alvo são as mulheres, mas isso não quer dizer que isso não acontece com homens também. É pouco a porcentagem, mas acontece também. De modo geral, observem o cartaz. É o desenho de um sutiã rosa, tem o lacinho, que significa, que tem o símbolo do Outubro Rosa. Embaixo aqui tem como que eu posso dizer, a referência, as pessoas, a empresa que vai apoiar esse momento. E olha aqui, como que ele brinca, ó. Previna-se, olha o verbo em terceira pessoa e no imperativo, previna-se. Por que está escrito previna-se e não se previna? Né? Se previna contra, porque nunca posso começar uma frase com um pronome oblíquo. Por isso que ele vem depois, pós-posto ao verbo. Previna-se e ganha um sutiã rosa. É claro, é uma campanha, né? Para chamar a atenção das mulheres, para mostrar que é um mês muito importante de conscientização. E, claro, utiliza a linguagem verbal e não verbal. A verbal, a gente vê frase, e a não verbal, desenhos. Que nós sabemos que através de desenhos, de acordo com o desenho, o que significa. A propaganda, ela é um meio que vai buscar um principal objetivo, anunciar um determinado produto. É claro que aqui, nesse cartaz publicitário, eu não estou vendendo um sutiã rosa, eu estou conscientizando. No meu pôster, eu estou mostrando o exemplo de uma pesquisa. Como que essa pesquisa aconteceu. E na propaganda, eu quero vender um produto, seja ele de cozinha, seja ele de escolar, seja uma revista, um jornal, eu quero vender. E esse produto tem que ser comercializado. Qual que é a melhor forma de comercializar? Utilizar as redes sociais através de propaganda, seja ela visual, verbal, né, no boca a boca, mas é aquele velho ditado, né? A propaganda é a alma do negócio. Eu posso visualizar em um pacote de bolacha, de biscoito, de skinny, que seja, um produto e por fora a propaganda me mostra o porquê que eu devo comprar aquele produto. Crianças principalmente, ela quer aquele produto para comer, para beber
Através da propaganda que visualiza. Às vezes a pessoa não está nem com tanta sede, mas é uma propaganda de uma Coca-Cola, já dá até vontade de tomar. Através da propaganda, através da figura de linguagem, da função conativa, apelativa, esse produto é comercializado. E às vezes nós temos as propagandas enganosas também, né? Então a propaganda, ela quer fazer o que mesmo? Anunciar, vender um produto. E é claro, se ela quer vender, o verbo também vai ser no imperativo. Vai mandar, vai divulgar através de qualquer veículo, seja jornal televisivo, audiovisual, revista, outdoor, de mídia social principalmente, ela quer vender, tá? E aqui eu trouxe uma propaganda, tá? E é claro, toda propaganda, assim como o cartaz, ela vai usar da criatividade para chamar a atenção de quem? Do consumidor, de quem vai comprar. Não é à toa que nós estamos trabalhando consumismo, tá? E dando ênfase nos textos que pertencem a esse gênero textual. Aqui eu estou vendendo um hambúrguer novo, magnífico, para não falar magnífico, né? Eu tenho aqui um chamativo, o preço conta muito quando é um produto alimentício, tá? Um brinde chama mais atenção, tá? Uma roupa, pelo preço dessa roupa, eu vou conseguir comprar ou não. Um alimento que eu quero consumir, eu vou lá aquele alimento ali, ele tem uma carinha melhor, aquele ali tem um produto que eu gosto, tem algo que eu consumo, então toda propaganda parece um cartaz, né? Mas o cartaz, ele não tem o objetivo de fazer você comprar. Então, se eu colocasse 3 textos diferentes lá para vocês, um pôster, um cartaz e uma propaganda, vocês saberiam identificar as diferenças? O pôster, ele quer mostrar os resultados de uma pesquisa, não vai vender nada. O cartaz, ele quer conscientizar, pode vender, mas ele quer, sobretudo, conscientizar as pessoas sobre um determinado assunto, orientar. Já a propaganda, o nome já fala, propagar, quer vender, certo? Então, essa foi a explicação dos 3 tipos de textos que nós estamos estudando a partir de agora. Aí, vocês vão ter exercícios, vocês vão observar essa propaganda, tá? Olha a propaganda, resultado, o que está vendendo para a mãe. E depois você vai responder 3 questões sobre a propaganda. Depois vocês vão ver um cartaz publicitário que vai orientar os pais a fazer a vacinação de seus filhos, tá? Vai responder as questões relacionadas ao cartaz, 3 também. E por último, vocês vão visualizar o pôster, observe o pôster que vai estar falando sobre um determinado assunto e a abordagem de 2 assuntos, na verdade, vai mostrar os resultados de uma pesquisa relacionadas às mulheres, tá? Tem o gráfico nele, as referências, estão vendo o tanto de informação que tem no pôster? E vocês vão ter 3 questões também relacionadas a ele. Então, você vai ter um pôster, um cartaz e uma propaganda. E 3 exercícios de cada. Ao total, 9 exercícios para vocês responderem. Quando chegar aqui no final, vocês já sabem, revisem. Não tem problema se for com letra maiúscula, tudo caixa alta ou não, porque eu vou corrigir individualmente esse formulário. Quando você terminar, você vem e clique em enviar, tá? E a resposta de vocês vão vir para mim. E depois eu vou colocar a correção lá no grupo e também na plataforma Tagnos. Vou colocar um comentário, vocês sabem que eu comento a resposta de vocês e depois fica tudo certo, tudo resolvido para essa semana, ok? Essa foi a nossa aula. Caso tenha alguma dúvida, me procurem pelo WhatsApp. Estou à disposição de vocês sempre que for necessário. Muito obrigada e até a próxima.